Encostar minha porta aqui. Boa noite, pessoal. Entramos em live nesse momento e hoje nós temos uma live extremamente especial, porque nós contamos com a presença do jurista, escritor, professor, Dr. Modesto Carvalhosa, que está nos dando a honra de participar no nosso canal para falar de assuntos explosivos, assuntos importantes, que vão fazer toda a diferença no curso desse ano e para anos futuros. Então, eu queria dar as boas-vindas ao professor Modesto Carvalhosa e já de imediato vou passar aqui, temos o Felipe e o Cristiano fazendo parte dessa live e já vou passar, então, para o professor Modesto Carvalhosa. Boa noite, professor. Boa noite, Nali. É um prazer estar participando de uma live com você, que é uma batalhadora, uma guerreira pelo Brasil, uma pessoa, uma cidadã exemplar e corajosa, tem defendido as melhores causas. Mas, para mim, é um grande prazer compartilhar com você e também com o Felipe e com o Cristiano dessa nossa live de hoje. Doutor Modesto, seja bem-vindo ao canal do Curitiba Contra a Corrupção. Como você conhece, nós somos um movimento de rua aí que está na rua desde 2014, defendendo as causas nobres, principalmente defendendo a Operação Lava Jato. Eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor relacionado a Augusto Aras. Quando ele foi, o ano passado, nomeado para ser o novo PGR, os movimentos estavam alertando sobre o histórico dele, de críticas nocivas à Lava Jato, histórico, ele não estava na lista tríplice da eleição do Ministério Público, né, da PGR, e ele entrou lá por indicação do senhor presidente da República. O que hoje o Aras significa hoje nesse jogo de xadrez, com as últimas repercussões da fala dele, das ações dele contra a Operação Lava Jato? Cristiano, você colocou a questão muito bem e no final ele falou uma coisa de jogo de xadrez. Na realidade, isso aí é uma montagem, é um quebra-cabeça. Está sendo montado pelas oligarquias políticas brasileiras retrógradas, atrasadas, corruptas, responsáveis historicamente pela miséria do povo brasileiro e que nos infelicitam de governo a governo, um atrás do outro, seguidamente. E agora esse jogo, que se chama de jogo do xadrez, está sendo, desde 2018 e sobretudo 2019, tornado uma verdadeira conspiração contra as forças que se uniram dentro do Poder Geral da República e do Poder Judiciário contra a corrupção. Como sabe, a partir de 2016, sobretudo, 2015, 2016, a Força Tarefa de Curitiba foi encarregada de investigar todos os crimes de corrupção partidos da grande, da infame gestão da Petrobras na época revelada. Então, foi no governo Dilma, aquela catástrofe, foi prosseguido, desmontado todo aquele esquema, houve o impeachment, e em seguida entrou o Temer, e foi também um presidente um péssimo em matéria de governo, porque se revelou toda a corrupção que havia no seu governo, seu curto governo, e foi-se ainda. Agora chegou em 2018, já na véspera da eleição, já fizeram o tal do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é a maneira com que esses oligarcas corruptos que dominam o Congresso Nacional pudessem pegar o dinheiro público e fazer as suas campanhas, comprando cabos eleitorais, inventando gráficas falsas, criando candidatos laranjas, e tudo para se apropriar do dinheiro público, que era uma mixaria, eram só 1 bilhão e 800 milhões, que agora se representam a mais 202 bilhões para a eleição municipal. Isso já foi feito em 2018 e em 2019
as forças contra a Lava Jato, contra a Força Tarefa da Lava Jato, se uniram para legalizar a corrupção, constitucionalizá-la, inclusive, e, por outro lado, também conseguir combater perante a opinião pública a Lava Jato, a Força Tarefa Lava Jato, para tentar desmoralizá-la e, assim, liquidá-la de vez. Essa conspiração tinha como centro, naturalmente, aqueles corruptos deputados que dominam o Congresso e também que dominam o Senado, liderado pelo Davi Alcolumbre e pelo aquele, como é que chama? O outro lá, o Botafogo, né? Da Câmara. Maia. Rodrigo Maia. E tal. E nós tínhamos no governo o Moro, que impedia que o governo federal também integrasse nessa conspiração para liquidar a Lava Jato. Na medida em que o Moro se retirou do governo, por uma razão extremamente justa, também o governo federal ingressou nesse grupo. E faltava apenas, para demolir a Lava Jato, conseguir ingressar no próprio fortim da Lava Jato, na própria quartel-general da Lava Jato, que era a Procuradoria da República. E conseguiram convencer, entre aspas, o tal Augusto Aras, que ele devia ser a ponta de lança, a infantaria para liquidar isso. Então, o que ele fez? Arrecadou informações, hoje ele centraliza informações, e daí, naquela live, com os advogados dos condenados da Lava Jato, simplesmente ele declarou guerra à Lava Jato, que vai eliminá-la e vai criar uma polícia e uma promotoria científica para cuidar da corrupção, e não a Lava Jato, que não é nada científica, segundo ele. Então, o lavajatismo vai acabar, e ele vai liquidar e vai centralizar nele, Augusto Aras, toda a luta contra a corrupção através de um órgão central, acabando com as forças-tarefas que existem espalhadas no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, para esse fim. Esse trabalho, portanto, desse Augusto Aras, é um trabalho concertado, um trabalho harmonizado, estruturado, em que hoje inclui a presidência da República, inclui a presidência do Senado, a presidência do Congresso Nacional, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e assim por diante. E você vê que todos os poderes da República, os principais poderes da República, estão hoje já organizados numa conspiração racional, planejada de liquidação da força-tarefa, não só do Curitiba, mas do Rio de São Paulo também, e qualquer uma força-tarefa que surja para combater a corrupção. Porque os oligarcas que mandam nesse país, esses canalhas que mandam no país há não sei quantas gerações, e aí entra PT, entra PMDB, PSDB, não sei, essa gente toda aí, PP, Centrão, Demo. O que acontece? Eles estão fartos desse negócio de combate à possibilidade deles pegarem o dinheiro público. O que é isso agora? A Lava Jato, nas suas capacidades de alta modernidade, de sua capacidade de realmente utilizar todos os modernos métodos de investigação e de apuração de crimes de corrupção, inclusive internacionais, nacionais. O que é isso agora? Não podemos mais roubar no Brasil. Roubamos sempre, pegamos todo o dinheiro público que havia no Brasil, e agora vem esses caras da Lava Jato chatear a gente, vão acabar com eles. Então, pegaram esse Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ser o porta-voz e minar por dentro da própria instituição. Nunca se viu alguém, um chefe de uma instituição, liquidar entes que estão dentro da própria instituição. Ele é um traidor da instituição. Ele é um homem que está ilegitimado para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Ele está inabilitado para o exercício da função pública, mais do que isso.
porque ele realmente está ali para liquidar uma atividade legítima e constitucional da força-tarefa da Lava Jato, que é o combate à corrupção. Ele está ali a favor da corrupção, pró-corrupção. E a razão porque, inclusive, e agora eu vou tomar umas providências aí do impeachment, segunda-feira, acho que nós vamos ingressar, o impeachment já está pronto, assinado, vamos protocolar esse impeachment junto ao Senado. Claro que lá o Davi Alcolumbre vai engavetar o pedido do Aras, como já engavetou os outros pedidos de impeachment que lá existem. Mas não quer dizer que, historicamente, não fique marcado que a cidadania brasileira não se conforma com esses impostores que hoje dominam o cenário político brasileiro e as instituições, e dominam as instituições brasileiras. Quer dizer, nós temos que marcar historicamente, e esses impeachment são, e esse impeachment também contra o Augusto Aras, é um manifesto do povo brasileiro nesse sentido. Eu acho que essa questão do Augusto Aras está mais ou menos explicada, que ele não é um maluco, ele é uma peça desse jogo racional, como eu falei, dessa maquinação feita, essa conspiração que foi feita e está sendo feita por todos os poderes da República contra a Lava Jato. Professor, vou apresentar aqui a doutora Cássia Franzói, lá de Maringá, já está presente aqui com a gente, colega nossa, ativista do Movimento Patriotas do Brasil. Boa noite, Cássia, bem-vinda. Então, vamos engrenar aí uma pessoa super amiga nossa. Vamos lá, Cássia. Boa noite, Narli, todo mundo, professor, que é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu não venho como advogada, mas como ativista, embora meus olhos estejam muito atentos a todas essas situações que o senhor mencionou, relacionou, e chega até a dar uma dor assim no peito, porque nós lutamos tanto para que fosse diferente essa história, poderíamos estar num nível diferente de prosperidade, de avanços no país, e todos nós estamos perplexos e chocados com os retrocessos que estão sendo impostos por essa situação. Então, quando ontem eu acompanhei sua live, professor, e quando o senhor disse que ia entrar com impeachment, eu fiquei muito feliz, é uma reação porque não dá para ficar, apesar da pandemia, não dá para ficarmos estáticos diante de tantas atrocidades que estão sendo feitas a olhos vistos, né? Só não vê quem não quer, e tudo isso está sendo planejado, foi forjado para esse objetivo, né? E aí começa a aparecer as preocupações. Cássia, como que funciona esse impeachment do PGR? É diferente do impeachment do presidente? E é isso, Narli, também que eu gostaria de deixar a pergunta para o professor. Qual seria o caminho desse impeachment, jurídico desse impeachment? Para o leigo, professor, o pessoal não entende qual seria a sequência. Não, o impeachment do Procurador-Geral da República é um impeachment que está previsto na Constituição. Não há nenhuma dificuldade de entrar com o impeachment contra ele. Nominalmente está escrito que cabe ao Senado acolher e julgar e examinar a procedência ou improcedência de um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, onde que nominalmente ele está citado na Constituição. E a base, naturalmente, do pedido do impeachment dele é a base da lei do impeachment de 1950, a Lei 1079, e que no seu artigo 40 prevê exatamente que cabe impeachment àquele alto funcionário que está mencionado na Constituição, que no caso é o Procurador-Geral da República, que procede de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Ele, naquela entrevista e em outras manifestações que tem feito, ele realmente age de maneira incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, na medida em que ele combate de uma maneira fluida, difusa, com um péssimo português, que não sabe nem falar português, ele é procurador-geral da República, não sabe nem falar português, e de uma maneira insidiosa, sem prova, sem nada, contra uma própria instituição que ele é o chefe, entendeu?
Então, ele age sem dignidade, sem honra e sem decoro. E, ademais, ele cabe também o pedido de impeachment dele, porque ele expediu ordens e fez requisições, está aqui na lei do impeachment, e fez requisições de forma contrária às disposições expressas na Constituição. Ele, pela Constituição, ele não tem, pelas leis do Ministério Público, a função do Procurador-Geral da República é simplesmente representar a instituição perante o Supremo Tribunal Federal. Ele é o representante dos promotores perante o Supremo Tribunal Federal, no sentido de propor, junto ao Supremo Tribunal Federal, medidas, de julgar, quer dizer, de dar parecer sobre medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, de dar o seu parecer sobre pedidos dos jurisdicionados que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a função dele é no Supremo Tribunal Federal, representando os promotores no Supremo Tribunal Federal. Ele não tem função de absolutamente examinar processos que estão pela promotoria natural, conforme a Constituição. Há um promotor natural, como já o juiz natural, você que é advogado sabe muito bem, além do juiz natural, tem o promotor natural. Ele é sorteado, Cássio, é sorteado a investigação. E ele tem que manter em todas as investigações o sigilo. Se ele não mantém o sigilo, ele absolutamente não pode investigar nada. E esse tal de Augusto Aras simplesmente requisitou todas as informações que existiam no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba, sobretudo em Curitiba, requisitou todas as informações que tinham lá, que vinham da COAF, de outros órgãos de controle financeiro, para que ele tenha posse de ser como assim, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, tá certo? Requisitar dos juízes os processos que estão sendo examinados pelos juízes, para ele conhecer todas as provas, para ele conhecer todas as pessoas que estão ali citadas, para ele ter a manipulação de tudo isso. Quer dizer, ele simplesmente expediu ordens e fez requisição. Ele fez requisição de autos indevidamente, ele não podia fazer essa requisição dessas informações para o Lava Jato. Ele fez a requisição de forma contrária às disposições da Constituição. Portanto, ele incidiu em 2 crimes de responsabilidade. Esse crime de expedir ordens, fazer requisição de forma contrária à disposição da Constituição e ao proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Portanto, esses são os fundamentos do pedido de impeachment que será protocolado amanhã. Bom, pode perguntar. Posso? A minha questão não é questão sobre isso, mas é a segunda questão da pauta do dia de hoje, que é sobre o ministro Toffoli e o Rodrigo Maia se unindo em relação à quarentena dos juízes e promotores a se candidatarem a algum órgão público. Eu queria saber o que o professor acha, isso aí realmente é para tirar o Moro para vir a 2022? Isso é óbvio, quer dizer, faz parte da conspiração. Então, aquele dia em que o Augusto Aras fez a entrevista para os advogados que defendem os réus e os condenados, sobretudo, pela justiça por corrupção, e não foi a Lava Jato que condenou foi a justiça na sua segunda e terceira instância também, em muitos casos. Então, o que acontece? Ao invés de fazer isso, o que aconteceu? No mesmo dia em que o Augusto Aras estava dando entrevista para esses advogados dos réus condenados, o que aconteceu? O seu, como é que é o nome dele? O Toffoli, estava lá no CNJ e lá e proclamou, como se fosse assim o Dom Pedro I, entendeu? Proclamou, agora nós vamos realmente impedir que juízes que não conhecem o Brasil, que não conhecem os problemas brasileiros, falou literalmente lá, não estou inventando que eu vi na televisão,
que conhecem, que não conhecem os problemas brasileiros, que estão se arrogando em candidatos. Porque, por isso, eu só apoio o Rodrigo Maia no projeto que impede que juízes e promotores sejam candidatos. Ou seja, é a coisa mais casuística que eu já vi na vida. Entendeu? Então, ainda falam que no Brasil tem democracia. Como é que tem democracia no Brasil? Com o Alexandre de Moraes, com o seu Toffoli, certo? Com o seu Gilmar Mendes. Como é que tem democracia no Brasil? Quer dizer, onde é que está a democracia? É casuística, entendeu? Isso aqui é uma palhaçada. Quer dizer, então, no meio, tá certo? No curso de uma legislação, uma legislatura, o senhor Rodrigo Maia, junto com o senhor Toffoli, fazem um projeto para impedir que o Moro seja candidato. Se o Moro nem é candidato, coisa nenhuma, ele é candidato, mas ele pode ser. Então, o que vão fazer? Em vez de, democraticamente, combater o candidato com argumentos, com programas, com políticas de Estado, melhores do que, eventualmente, o Moro seja ou for candidato, se ele for candidato. O que acontece? Em vez de, num embate democrático na eleição, discutirem ideias, tá certo? E projetos, não. Vai fazer uma leizinha, aquele tal de Maia, com o Toffoli, para impedir a eventual ideia do que o senhor Moro seja candidato, que ele nunca falou que vai candidato, ele sabe se é candidato, entendeu? Agora, você veja a democracia que não tem democracia nenhuma no Brasil. Você conversa, é só conversa fiada, entendeu? O Supremo Tribunal Federal faz, borda e esborda o que quer. Ele está ali na campanha também para acabar com a Lava Jato. Agora, o que eles vão combinar? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: o tal do céu, Augusto Aras, dá um jeito de liquidar com ela lá dentro. Daí o outro também impede 8 anos que eventualmente o ex-ministro seja candidato. Daí as leis todas a favor de abuso de autoridade, etc., para minar. Depois, juiz de garantia. E vão assim fazendo todo. E vai combinar tudo o seguinte: combinar com o processo, a arguição de suspeição do Lula contra o Moro. E daí a maioria do Supremo Tribunal Federal vai fazer o seguinte: vai chegar e anular as condenações do Lula, porque estão unidos, absolutamente unidos, o PT e o governo federal. O senhor Bolsonaro e o PT são mais unidos que nunca. Eles estão absolutamente unidos nessa campanha, tá certo? De liquidação desses, como eles chamam, de focos de combate à corrupção. Como é que combatem a corrupção, que é meu meio de vida, entendeu? Então, o que eles vão fazer? Vão lá, liquidar o Aras, liquida lá internamente a coisa. Daí nós pegamos o processo do Lula, julgamos que realmente o senhor Moro agiu com suspeição e anulamos os processos do Lula. E daí o que acontece? Todos os outros processos em que a Lava Jato entrou, embora tenham sido confirmados pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, lá no STJ, tá certo? Vão anular todos os outros processos. Daí todos aqueles advogados com quem ele declarou que ia liquidar a Lava Jato, aqueles advogados lá, eles vão entrar e dizer: não, o Lula anulou do Lula, tem que anular de todos os outros. Então, todos os que foram condenados, doutora Cássia, todos que foram condenados, Marli, todos que foram condenados, saibam o seguinte: vão todos ser absolvidos, porque o Supremo Tribunal Federal não vai poder anular por suspeição contra o Lula e não anular por suspeição contra os outros. Essa é a conspiração que eles estão fazendo. Liquidar não só a Lava Jato, como continuidade das investigações sobre a corrupção que ocorreu e está ainda ocorrendo no país, e vai ocorrer no futuro no país, mas liquidar todas as condenações que se originaram da Lava Jato. É isso que eles vão fazer. Está na cara isso. Quer dizer, então fica agora, não vai nem discutir o que o senhor
o Aras falou no dia lá para os advogados, interessa a mínima, entendeu? É uma conspiração feita nesse sentido. Pode escrever o que eu estou dizendo. Agora eles vão botar na pauta, e ainda na pauta ainda tem agosto, setembro, no seu Toffoli lá na presidência, coisa, porque no fundo vai, daí, a partir de 30 de setembro, no 1º de outubro, vai ter lá um novo presidente, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Como é que é o nome dele? Fux. Fux é um ministro da maior correção que ele tem dado coerentemente durante todos esses anos, desde 2015, certo? Então, eles vão aproveitar esses 2 meses para botar na pauta, e daí naquela segunda Câmara, sei lá o quê, vão votar e vão limpar tudo. Quer dizer, e acabar de mandar prender o Moro também em seguida, entendeu? Porque agora o Bolsonaro vai realmente inocente o Bolsonaro naquela malfadada reunião lá, que ele não conspirou nada, que ele não queria nada, e que o Moro acusou. O Moro não acusou de nada, ele que disse que o Moro acusou. E que vai prender o Moro também. Né? Além de não poder ser candidato, ele não quer que é candidato, mas o potencial na cabeça desses caras. Ele também vai ser preso, porque como é que vai isso? A gente atentou contra o nosso direito de roubar o Brasil. Durante gerações roubamos o Brasil, e chega essa gente, entendeu? Esse Dallagnol, esse Moro, estudaram no exterior, têm competência para efetivar, produzir provas contra nós. Se prender esse cara, entendeu? Esse é inimigo da nação brasileira. Eu pode achar que eu estou exagerando, pode escrever que nós vamos ter isso. Só falar uma coisa só referente a isso, doutor. Tanto que quando, a semana passada, o Aras, a gente comentou sexta-feira com o senador Ilvício Guimarães, que a gente percebeu, aqui pelo menos do grupo do movimento, em que, ao mesmo tempo que o Aras falou, talvez já falando de caso pensado, para dar aquela repercussão em cima dele, já estava sendo articuladas as assinaturas da CPI da Lava Jato, né? Tanto que na quinta-feira à noite já estava prontinho com todas as assinaturas já apresentado a Rodrigo Maia. Talvez tenha sido uma estratégia para se mudar o foco, para não se fazer pressão em cima dos deputados, né? Estão realmente todos unidos realmente para cercar de todas as formas, destruir em várias frentes a Operação Lava Jato. O Brasil, você sabe muito bem que o Brasil é uma cleptocracia, né? É uma partidocracia e partidocracia. Você não pode ingressar na política a não ser através dos partidos, os tais esquadrilhões partidários, né? Os quadrilhões. Claro que hoje existem 3 ou 4 partidos pequenos da maior integridade e que lutam hoje no Brasil por uma melhoria. Então, eu não quero esses 3 ou 4 partidos pequenos no meio disso, mas os partidos que mandam no Brasil, você não pode ingressar na política não através deles, certo? E o que esses partidos querem? Que, além da partidocracia, que voltemos plenamente à cleptocracia. Possibilidade de roubar tudo. Certo? Então, é isso que eu já falei. Então, não ter nenhum impedimento à roubalheira que nós sempre tivemos. Certo? Então, é isso aí que está sendo feito. Então, o que acontece? Um vai lá, quer abrir a tal da CPI. Depois, o outro quer botar 8 anos para não deixar, eventualmente, o Moro ser candidato, porque ele nunca falou que podia ser. E etc, etc. E assim vai acabando. Professor, nós estamos falando com um público grande de ativistas que está há muito tempo unido, desde antes do impeachment da Dilma, que apoiou muito o seu trabalho do impeachment. E o que o senhor diria para esse público que está assistindo conosco todas essas situações? O senhor simplesmente confirmou o que todo mundo pensa, a maioria dos ativistas pensam. Qual o seu conselho para as pessoas, para a sociedade civil organizada? O que pode ser feito? Porque é muito difícil para nós aceitarmos calados
esse rumo das coisas. Então, qual seria, do seu profundo conhecimento, da sua experiência, que nós confiamos muito, o seu conselho para essas pessoas? O que fazer agora? Quem pressionar? Como fazer? Qual seria a sua sugestão nesse sentido? Bom, Cássio, a questão brasileira é uma questão estrutural, não é uma questão episódica. Então, nós agora temos como é que chama? O Bolsonaro, que é uma pessoa terrível, mas nós esquecemos a Dilma, que era outra pessoa terrível também, entendeu? E daí tinha o Lula, que mandava roubar até cemitério, se precisasse, entendeu? Então, estruturou o país para roubar tudo, roubar o país inteiro. Foi estruturado pelo PT, era uma estruturação da roubalheira. Então, o que acontece? Você tem governos que se sucedem todos em crises. Então, tinha a crise do Sarney, depois teve a crise daquele outro, como é que chama? Do Collor. Daí chegou o governo Itamar, que foi um governo exemplar, mas durou só 2 anos. Daí teve o Fernando Henrique, que acabou dominado pelas oligarquias a ponto de ter como último ministro dele da Justiça o senhor Renan Calheiros. Era o domínio total da oligarquia corrupta no Brasil. Né? Quer dizer, como é que um homem ilustre como o Fernando Henrique, um mais brasileiros, um homem moderno, inteligente, a modernidade total, cercado de ministros da primeira ordem que ele tinha lá, no ministro da Fazenda, etc, etc. E daí tinha o ministro da política, que naquele tempo o ministro da Justiça fazia política, era o Renan Calheiros, entendeu? Que coisa horrorosa. Daí entra o Lula, que mandou roubar o Brasil, tá certo? Daí entra aquela mulher completamente estrambelada, entendeu? Que é um caso terrível também. Pois entra esse aí. Quer dizer, então não adianta, daqui a pouco vamos ter outro, vai sair esse aí, acabou o mandato dele, vai entrar outro. Tá maluco, entendeu? Tipo o Dilma, que era uma maluca, entendeu? É esse tipo de gente. O que nós precisamos mudar a estrutura da política no Brasil, a estrutura do Estado no Brasil. Nós precisamos criar maneiras de realmente criar condições de que a política não fique mais nas mãos deles. E a maneira de fazer isso realmente é você extinguir, quer dizer, extinguir o foro privilegiado, para começar, que é um escândalo. Depois, criar candidaturas independentes, como existe no mundo inteiro. O presidente da França foi eleito como um candidato independente, fora daqueles partidos envelhecidos, carcomidos, que na França também, lá não são corruptos, mas são completamente envelhecidos, por poder pelo poder, decadentes. Foi lá, elegeu independente, elegeu um novo presidente independente, entendeu? Candidaturas independentes. Nós precisamos também proibição de reeleição. A reeleição é o maior mal do Brasil, que o Fernando Henrique é o responsável por ela. Tá certo? Quer dizer, a questão é essa. A reeleição, tu entra lá, o prefeito entra lá, o governador e o presidente estão pensando na reeleição, ele não tem interesse público nenhum. O ambiente, o bem público, o interesse público, políticas de Estado, prosseguimento de obras que já estão realizadas anteriormente, que se procede, nada. Está ali para ser reeleito. Você vê o Bolsonaro agora sai com um chapéu de couro, ele está em campanha eleitoral. A eleição é daqui a 1 ano e meio, ele está em campanha. Nunca saiu, né? Ele nunca saiu da campanha, ele não saiu da campanha. Né? Campanha mesmo, não é que nunca saiu da campanha na cabeça dele. Ele está em campanha física, eleitoral, entendeu? Inclusive aqueles candidatos que vão de manhã vão para o norte e à tarde já estão no Rio Grande do Sul, entendeu? Aquelas caravanas de política. Então a reeleição tem que acabar com a reeleição, tá certo? Tem que haver o voto distrital puro. O voto proporcional que existe hoje é um voto absolutamente viciado. Você vota no ecologista e elege um pecuarista, entendeu? Pelo sistema de voto proporcional. Você nunca elege aquele candidato que você quer, elege um outro com seu voto. E sempre a eleição
e sempre os candidatos conforme os chefes políticos dos partidos, tipo aquele Aécio Neves, tipo aquela gente toda que manda nos partidos, tá certo? Então, você tem que acabar com isso, quer dizer, não pode haver, tem que haver o voto distrital puro. O sujeito é eleito pelo distrito dele, como Winston Churchill foi eleito pelo distrito, como a Merkel é eleita pelo distrito, certo? Todos os primeiros ministros são eleitos naquele distrito, naquele bairro, onde eles moram, naquela cidade, entendeu? Então, é assim que funciona a democracia autêntica, tá certo? Então, tem que haver a revogação de mandatos de prefeitos, deputados, governadores, pelo sistema de recall. O jeito começou a roubar demais, sumir, fazer uma baderna, abandonar. Fora, o recall, no tipo de plebiscito. O plebiscito deve ter 2 anos, cada 2 anos, junto com a eleição municipal e geral, deve haver o plebiscito, como tem nos Estados Unidos. Lá tem as eleições de 2 anos, tem os plebiscitos. Dizem se o povo quer isso, quer aquilo, não é o representante no Congresso que resolve. É o povo que resolve diretamente através de plebiscito. Então, criar isso, extinguir o fundo eleitoral, que é o maior escândalo. Como eles não podem mais ter propinas das empreiteiras, porque as empreiteiras ficaram muito, com a finanças delas ficaram muito prejudicadas e tem fiscalização do Ministério Público. Então, não pode mais roubar através das empreiteiras. Então, fizeram fundo eleitoral, rouba direto. Foi do bolso direto, dinheiro do poder público direto. Entendeu? Acaba com o fundo eleitoral, acaba com o fundo partidário, uma vergonha. Eu, por exemplo, quero ser empresário, mas ser empresário tem que pagar imposto, tem que investir capital, fazer empréstimo. Vamos fazer uma empresa eleitoral, uma empresa eleitoral. Então, fazer um partido. O partido não custa nada. Você registra a pessoa de direito privado, registra no registro civil das pessoas, no registro público de pessoas civis, e daí todo mês você tem 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 50 milhões, conforme o tamanho do seu partido. Você fica em casa, recebe aquele dinheiro, rouba todo o dinheiro. Entendeu? Acabar com o fundo partidário. Não se pode ter. Acabar com o trânsito em julgado. O trânsito em julgado tem que ser em dupla jurisdição. Eu vou te contar, cara, você que é advogada, a gente sabe muito bem disso também, e vocês todos sabem, Felipe, Cristiano. Quer dizer, o único país do mundo que tem a prisão após trânsito julgado é o Brasil. Nenhum país, a Mauritânia, a Somália, a Suécia, a Noruega, seja um país mais pobre e miserável, seja mais civilizado e rico, não tem isso. Não existe no mundo nenhum precedente de prisão de um sujeito após trânsito julgado. Eles conseguiram fazer isso aqui no Brasil. Esses corruptos todos. Entendeu? O crime compensa imensamente aqui, né? Trânsito em julgado. E o caso do Maluf, né? O Maluf recorreu a vida inteira, né? Então, você escrever, né? Corte Constitucional, acabar com aqueles poderes todos do Supremo Tribunal Federal, se transformou numa máquina, numa fábrica de habeas corpus. Como é que se viu? O Supremo Tribunal Federal se tornou uma máquina, uma fábrica de habeas corpus? O Supremo Tribunal Federal deve dizer para da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos e dos atos administrativos. Certo? Não pode passar ali, não. Aquilo é fábrica de habeas corpus, que é um escândalo. Tá certo? Acabar com isso, fazer que o Supremo se torne uma corte constitucional e que todos os ministros que hoje são nomeados como nos tribunais superiores e no atual Supremo Tribunal Federal sejam nomeados pela antiguidade que eles têm nos tribunais anteriores. Então, o STJ tem lá os seus mais antigos ministros, vão automaticamente para o Supremo, e também os ministros do STJ. Quer dizer, são formados de ministros mais antigos dos tribunais federais regionais. E assim vai. Agora, e também mandato de 8 anos para os tribunais superiores, mandato de 8 anos, STJ, Tribunal Militar, Tribunal do Trabalho, STS, Tribunal Superior do Trabalho, todos.
Por que de 8 anos e não 4 anos, professor? Isso é uma questão de discutir. 8 anos que cria uma sedimentação um pouco de... Ah, sim, da jurisprudência. Ok. Mas isso é uma questão discutível a prazo. Agora, então, mandato de 8 anos só é nomeado juiz de carreira que, pela antiguidade dele, e o Tribunal de Contas também somente pode ser auditor independente. Auditor independente, não, auditor de carreira mais antigo entra como ministro do Tribunal de Contas da União, no PGR, agora que está na mão desse camarada, como é que é o nome dele? Augusto Aras. Augusto Aras. Quer dizer, é Procurador-Geral da República, o subprocurador mais antigo. Ele é automático. Porque isso você evita o quê? Na PGR, por exemplo. Evita brigas internas. Entendeu? De lista tríplice, ou do partido de fulano, de beltrano. É automático. Nos Estados Unidos, tudo é automático. Né? Tudo automático. O reitor das universidades nos Estados Unidos são os mais antigos professores do Departamento de Filosofia. Ninguém briga por reitoria. Não tem eleição direta, que elege os funcionários, elege os alunos, elege os professores, elege um demagogo político, entendeu? O reitor da universidade. Então, tudo é automático aqui. Vai ser tudo por antiguidade, com os tribunais superiores repetindo com 8 anos de mandato. Tá certo? Então, tudo isso tem que ser feito através de uma reforma política substancial. Então, aqui o povo brasileiro que vai sair às ruas, ela tem que ter uma proposta concreta, entendeu? Para tirar esse pessoal do poder, que está aí há séculos. Aquele presidente, aquele como chama? Líder do governo no Senado, como é que é o nome? Bezerra, né? Não é Bezerra? Sim, senhor. Ele está no poder, ele está na política, sabe há quantos anos? Há 340 anos. O pai dele, o bisavô dele, era o primeiro capitão hereditário de Pernambuco, desde o capitão hereditário de Pernambuco até hoje. Ainda hoje na Folha tem a tradição da família Arraes. Né? Então, a família Arraes, a tradição dela vem dos anos 60 pelo Arraes. Anos 60 pelo Arraes. Mas tem os Leão, família Leão. Maia, família Maia. A família dele. Então, o Arraes pegou toda a nobreza política pernambucana, também do século XVII, dentro dessa família. E acabar com essa oligarquia que manda no país, sob o manto PT, mando de extrema esquerda, sob o manto de centro, sob o manto de extrema direita, todos mandam, entendeu? Mandam e roubam. É isso que eles querem. Tá certo? Então, sair às ruas com uma pauta concreta positiva, não xingando o seu Augusto Aras, o Supremo, entendeu? Ou o presidente da República, o que é feito lá do Senado, da Câmara, nada disso. Fazer uma proposta. E como é que faz isso? Plebiscito. Tem que pedir um plebiscito. O povo brasileiro tem que exigir um plebiscito para essa reforma. Esse é o caminho. Queremos, exigimos um plebiscito para essa pauta. Pá, 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 pá. Isso é que deve ser feito. Sair à rua para ir. Tá certo? Não pense que é fácil, porque é muito mais fácil você trazer gente da rua para falar mal daquele sujeito que abusou do poder. É mais fácil. Aí você tem que trazer, por exemplo, a campanha do plebiscito é uma campanha muito boa. Você traz para a rua o plebiscito com essa pauta. Entendeu? Uma pauta dessa. Essa é que tem que ser feito. Então, com isso, nós podemos criar a semente de revigoramento do plebiscito, prestígio do plebiscito, que todos os países civilizados, democráticos, o plebiscito é que funciona. A Itália quis mudar a Constituição, plebiscito. A União Europeia quis fazer uma Constituição, plebiscito. É tudo plebiscito. Na França é plebiscito toda hora. Quer dizer, então é isso que tem que ser feito na democracia brasileira. Para essa pauta. Eu estou falando demais, desculpe aí. Não, tá bom. Chega. É que o senhor está dando aula, né? E a gente gosta de ouvir o mestre. Professor, assim, entrando por esse caminho que o senhor falou,
a gente percebe que no Brasil o plebiscito é propositalmente deixado de lado, porque quem está no poder não quer ser questionado. Isso é fato. E me parece também que essa coisa que se chama de Constituição Cidadã, ela me parece mais um amontoado do que propriamente uma Constituição, visto que 2/3 não prestam para nada, porque nunca foram regulamentados, ela tem 30 anos, e ela é mais furada que queijo suíço. A bem da verdade é isso, né? Ela tem um monte de brecha. Então, me parece que nós vamos ter que também, paralelamente a isso, fazer uma ação para que se mude esse queijo suíço, porque senão toda hora vão enfiar alguma coisa no buraco, né, lá do queijinho suíço para tampar uma coisa e outra. O senhor não acha que deveria haver uma limpa e se fazer uma nova Constituição enxuta, principiológica, como é em vários países do mundo? Bom, para começar, eu escrevi um livro sobre isso, com uma proposta completa de Constituição, com 133 artigos, como você falou, Analítico, unicamente principiológico, não analíticos, como atualmente, que prevê todas essas coisas que eu falei aqui, todas as medidas e mais um monte de medidas que mudem a estrutura do Estado brasileiro, para se transformar um Estado não de privilégios, mas um Estado de oportunidades para o povo brasileiro. Porque o que existe na Constituição, como você falou, é aquelas declarações bombásticas, tá certo? Da Constituição, todo brasileiro tem direito a uma vida digna, entendeu? Tem metade da população brasileira não tem nem privada em casa, certo? Nem privada. Então é a vida digna. Né? Quer dizer, metade da população brasileira vive em favela. O Brasil é um favelão. É um favelão o Brasil, certo? Então fica todo brasileiro tem direito a uma vida digna, e aí vai. Tem 70 direitos individuais. Moradia, direito à moradia, etc. Tudo mentira. O que a Constituição é? A metade da Constituição é para a criação de privilégio. O privilégio. Então, por exemplo, tem lá o artigo 37 da Constituição diz o seguinte: ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ganhar menos. Não, isso no parágrafo, no inciso 11 do artigo 37. Depois vem o parágrafo 11, parece até coincidente, parágrafo 11 do artigo 37 é o seguinte: todas as gratificações e indenizações por trabalhar dos funcionários públicos não são isentas de imposto de renda. Ou seja, então você ganha, o ministro ganha 39%, os demais têm 10% ou 20% menos que isso, mas na realidade, em vez de ganhar 35%, eles ganham 150%. Sendo que os 150%, só 37% paga imposto de renda. O resto, como é verba indenizatória, não paga imposto de renda. Você paga imposto de renda, Nali? Você paga imposto de renda? Vocês que estão aí? Claro. Paga. Todos nós pagamos imposto de renda. Tá certo? Agora, o que acontece? Lá não. O sujeito ganha 5 vezes mais do que a própria Constituição permite, e essa parte é indenizatória. Indenizatória do quê? Indenizatória pelo fato de trabalhar. Eu, para trabalhar, tenho que ser indenizado. Entendeu? Imagina no setor privado se acontece isso, né? Com 12 milhões de desempregados formais. Então, nós temos que realmente fazer uma nova Constituição. A Constituição que existe atualmente é um colcha de retalho, como a Nari falou, um queijo suíço, de privilégios. Só tem privilégio lá para o setor público, para os altos servidores públicos e para os políticos, certo? Eu sou senador, eu tenho direito ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Mas não só eu, minha família inteira. Mas eu deixei de ser senador, não tem importância. Até que você morra, você tem direito ao auxílio libanês. E depois que você morrer, a sua mulher continua tendo direito ao auxílio libanês.
entendeu? E a ala... Então, assim, só privilégio para os políticos, só privilégio para a caça de servidores públicos e altos servidores públicos, é assim que existe. Essa é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é um corpo de delito. A Constituição brasileira não é uma Constituição, é um corpo de delito, certo? De privilégios que levaram o que é fazer. Você está revoltado quando o presidente está com inveja. Mas não é isso. O resultado disso é que o Brasil é um país que ficou para trás. Seu povo é um povo miserável. Há 4 milhões e 500 mil pessoas que vivem em estado de extrema pobreza. Como se estivesse num país do centro da África subsaariana, certo? 4 milhões. Tem agora essa Covid-19 aí, revelou que tem 30 milhões de pessoas que vivem de expediente. Mas o expediente não é que ele sai para a rua para batalhar um dinheiro para comer. 30 milhões. Que não tem um documento, nem de certidão de nascimento, nem carteira de identidade, nem nada. Esse é o Brasil. E o resto vive naquele nível da pobreza e abaixo do nível da pobreza. Esse é o Brasil que a Constituição permite, os privilégios. Entendeu? Os privilégios é uma vergonha. Então, nós temos que mudar a Constituição. Esse projeto meu é um livro que eu escrevi, o livro é totalmente detalhado e propõe uma Constituição principiológica em que todas as arestas são atacadas e criticadas. Pode ir aí, esse livro tem a impressão que vai ser bom. Viu, Cássia? Para nós discutirmos a questão aí toda. Professor, eu queria pedir um favor. Só porque nós estamos com um público muito heterogêneo, né? Se o senhor podia dizer a diferença entre a principiológica e a outra, né? Para quem não conhece... Aí... Como o próprio nome diz, é o seguinte, você tem princípios, você cria princípios, a Constituição tem que criar princípios. O Brasil é um país democrático, o Brasil é um país em que as eleições são feitas sem possibilidade de reeleição. O Brasil é um país em que o voto impresso demonstra que é possível ter o voto secreto e a apuração pública. Você tem a possibilidade de que nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum presidente da República seja reeleito. Você tem lá o direito de botar na rua o prefeito, vereador, vagabundo, tá certo? Corrupto, desidioso, etc., o governador, os deputados que tiveram honra. É o povo que vai ter, por exemplo, aí no caso, vai ter aquele negócio da cassação. Lembra? Antigamente você tem você tem mais de 20 anos, né? Então lembra daquele tempo que a Câmara cassava deputado, senador? Uhum. Você lembra? Antigamente? Hoje não tem nenhuma cassação, nenhum casco nenhum. São todos bandidos. O cara é bandido, entendeu? E a cara não é caçado. Então, aí o recall vai caçar, tá certo? Extinção do fundo partidário, tá certo? Aí está haverá o voto digital. Então, só dá os parâmetros, os princípios da Constituição. Enquanto que a Constituição analítica, que está atualmente, ela dá todos os detalhes do que deve ser feito. Tudo está na Constituição, tá certo? Então, os vereadores ganham, se a cidade tiver mais de 1 milhão de pessoas, o vereador ganha R$12 mil. Se tiver menos, então dá escala de tudo que o vereador ganha. A Constituição do município, que é feito, a Constituição estadual, todos os detalhes sobre orçamento, sobre gasto tributário, sobre isso. É uma verdadeira loucura. Existe na Constituição 4.200 preceitos, ou seja, a cada artigo tem 10 preceitos, sendo que a Constituição, na sua carta principal, tem 250 e poucos artigos, e tem mais vários, acho que 60 artigos da disposições transitórias, por aí, nem sei mais quantos tem. Então, nós temos aí por 400 artigos, certo?
Tem 400 artigos. Eu vou desenvolver aqui para vocês já. Tem 114 artigos das disposições transitórias e 255 das disposições constitucionais. Então, você toma aí. São 400 artigos, e que tem cada um uma média de 10 preceitos. Então, são 4.000 preceitos que existem lá. Então, você tem uma Constituição que ninguém entende, que ela é contraditória, como a Annali já lembrou, absolutamente contraditória. Um artigo contradiz o outro, como o próprio artigo 37 que eu falei, tá certo? Então, assim vai e analisa tudo, e tudo está ali detalhado. A Constituição tem que ser, a Constituição francesa atual, por exemplo, ela tem 87 artigos. Eu proponho uma Constituição de 133 artigos, porque tem que eliminar tanta coisa na estrutura do Estado brasileiro, que você tem que ter aí artigos que eliminam todos os defeitos e as perversidades que existem na Constituição atual. Mas a Constituição democrática, principiológica, que a francesa hoje é um exemplo disso, tem 87 artigos só. Eu gostaria de fazer um projeto de Constituição que tivesse uns 80 artigos, não mais do que isso. Professor, eu queria passar uma pergunta que estão fazendo aqui no chat, que é o seguinte: voltando para o foco atual mais célere, que é a questão direta do Aras, né? Que o senhor vai adentrar com a questão do impeachment amanhã. Não sei se o senhor tem, talvez não tenha essa visão, nós temos a visão de ativistas, que os brasileiros eles ficaram um tempo meio dormentes, né? Ainda acreditando que o governo talvez precisasse fazer certas manobras para chegar no objetivo que foi vendido lá atrás. Então, agora que nós já estamos com a ficha caída desde do primeiro semestre do ano passado, mas muita gente vem caindo a ficha agora da realidade, dos fatos. Quer dizer, o povo mais leigo, né, o pessoal que não participa tanto da política como nós. E aí fica, o que eles estão perguntando aqui para a gente? O que nós fazemos? Pressionamos para o impeachment do Aras? Eu acredito que sim, né, professor? Eu acho que a nossa... mandar mensagem lá para os senadores, que nós temos 21 senadores extraordinários lá dentro do Senado, que é o Muda Senado, que é um grupo heróico, a gente tem a maior integridade. Precisa mandar mensagem para esse grupo do Muda Senado, para que o grupo force o exame da procedência ou procedência do começo do processo, quer dizer, que seja o processo. Então, temos que nos confiar, porque nós temos no Senado 81, mas nós temos 21 grandes senadores lá dentro. Como no Congresso Nacional, nós temos também, ao que parece, são 513. Parece que temos 100 lá, com 100 deputados que são decentes. Quer dizer, que nós temos 20% na Câmara, de pessoas decentes, que não são bandidos, e temos 21, ou seja, um quarto do Senado é de pessoas decentes. Então, nós temos que pressionar esse pessoal, dizer que nós estamos ali para exigir, etc., para eles poderem também, por sua vez, falar lá com o presidente do Senado, exigir dele alguma coisa. Né? Então, aqui nós nos basear nessas bancadas que nós temos minoritárias, mas heróicas que existem no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, para forçar isso. Professor, estou a chata de plantão, licença, Cássia. É porque nós já estamos com 1h04 de live e o professor falou que ia fazer 1 hora. Então, Cássia, pode falar. Você dá mais 5 minutinhos com a gente? Para a gente fechar? Isso. Professor, última pergunta mais assim, complicada. O que o senhor vê? É possível um impeachment? Estão nos perguntando isso aqui no chat. É possível o impeachment do presidente Bolsonaro? O que o senhor vê dessa situação? Como que o senhor analisa isso? Tem 30 e poucos pedidos de impeachment contra ele. Eu não conheço os termos do impeachment, mas deve ter algum fundamento nesse impeachment. Tem que examinar. O Congresso ou a Câmara tem que examinar se há procedência ou não nesses pedidos de impeachment dele.
se ele fez isso, fez aquilo, etc, etc. Então, Ok. a primeira figura que é objeto de impeachment dentro da Constituição, e sempre foi assim, é o presidente da República. Depois, nós temos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora vai virar também o requerido, um pedido desse, o Procurador-Geral da República. Né? Então, o caminho mais fácil não, o caminho mais imediato seria mesmo nós apoiarmos o impeachment do Aras, porque daí a gente quebraria uma peça do mecanismo. Pois é, tem que fazer esse pedido e também usá-los enfim, também impressionar publicamente isso, tá certo? Porque o impeachment também é um gesto político dele em geral. Quer dizer, combatê-lo, entendeu? E mostrar o absurdo. Porque eu acho que isso é muito importante, mandar, inclusive, uns pedidos aos senadores e deputados que na Câmara e no Senado façam discurso a respeito desse absurdo, que possam defender o povo brasileiro na representação nesse sentido. Né? Bom, gente, a conversa está maravilhosa. Professor Modesto Carvalhosa sempre nos dando aula de conhecimento, mas atendendo, inclusive, ao que a gente combinou, eu vou, então, passar para o professor Modesto Carvalhosa para as considerações finais. Ali, eu fico muito contente com o seu convite. Eu sou o seu soldado. Você é uma grande líder desse movimento de redenção do Brasil, desse pessoal todo que domina, as oligarquias que dominam e infelicitam nossa pátria. E também quero agradecer a presença da minha colega, Cássia, e do Felipe, do Cristiano, que aqui fizeram parte do nosso live. Dizer que eu estou às ordens e vamos lutando. Eu espero que vocês apoiem bastante a publicação desse livro, que eu acho que é um livro que tem que ser muito divulgado e discutido para poder dar um rumo na nossa conduta aí de defesa do povo brasileiro. Obrigado. Professor, quando que será o lançamento do livro? Vamos ter coisa com essa pandemia. Eu tenho a impressão que está programado lá para outubro. Vamos ver, outubro ou novembro, não sei como é que vai ser. Mas então o senhor passe para nós para que a gente possa não só participar do lançamento, mas também para a gente poder divulgar quando ele estiver à venda, certo? Nós faremos isso, né, Cristiano? Com o maior prazer do mundo. Vai, professor, muito obrigado pela sua participação. A gente tem muitos assuntos para serem debatidos, principalmente necessárias que o nosso país precisa, estruturais. O que eu quero só dizer às pessoas que estão nos acompanhando, que nós somos sociedade civil organizada, nós somos movimentos, somos ativistas, e nós temos que fazer essa diferenciação, né, professor, nesse momento, em que muitas pessoas até apoiaram uma candidatura de um político X ou Y, até o próprio presidente, mas nós temos que distinguir a diferença entre ser ativista e ser militante. Nós não somos militantes de partido político nem de políticos. Nós somos ativistas, somos cidadãos, estamos aqui discutindo as mudanças que o país precisa, e mais uma vez eu repito, os gestores são apenas nossos funcionários. Eles são pagos e são muito bem pagos para fazerem aquilo que nós precisamos. E o nosso papel de controle social é isso, da gente exigir dessa classe política, ou que o mínimo que faça as mudanças que o país necessita. Muito obrigado, professor. Eu só quero pedir desculpa ao pessoal, nós tivemos um problema no nosso canal no YouTube, não tivemos a live inteira. Nós vamos postar logo após essa apresentação. Amanhã teremos uma live especial com o professor Lauro Fontes, do Acre, sobre conceitos de política a partir das 19 horas. Professor, muito obrigada, Deus abençoe, e não perde o contato com a gente, não. O canal está sempre à disposição, tá bom? De jeito nenhum. Obrigado a você. Um grande abraço, pessoal. Uma honra participar com vocês. Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite. Dá um abraço para a senhora Cláudia. Bom, gente, a gente está encerrando aqui. Queria agradecer a presença de todos que estavam curtindo e compartilhando a nossa live. Hoje foi uma grande aula, né? Uma lição para todo mundo aí. E eu também estou encerrando também aqui agora. Queria agradecer a todos e uma excelente semana para todo mundo aí, começo de semana. Para vocês também, pessoal.
Quem puder se Boa noite, inscrever no nosso Kátia. canal lá. Só não esqueça, se inscreva no nosso canal lá, Curitiba Contra a Corrupção, no YouTube, e curta a página. Cássia, fala da tua página do Movimento Patriotas do Brasil, onde que o pessoal acha. O Movimento Patriotas do Brasil tem quase 500 mil de seguidores, está no Facebook, tem uma página nacional, e lá nós damos todas as diretrizes. Também estamos no Twitter, no Instagram, e lá nós iniciamos todas as campanhas, normalmente para as hashtags, que nós já vamos começar a subir do Aras, conforme o professor nos falou, né, pessoal? Vamos pressionar os senadores, então Vamos. por esses canais a gente comunica a todo mundo do que nós estamos fazendo, das nossas ações. E eu quero mandar um abraço especial aos ativistas que estão nos acompanhando. Nós somos a gente tem como objetivo chamar ativistas do estado inteiro, de todos os estados, para participar em futuras lives conosco. Eu quero mandar um abraço a todos aí que estão se dispondo a defender a Operação Lava Jato e a reavivar esse ativismo, somente na defesa da Operação Lava Jato e nessa nova emplacada aí do, quem sabe, do impeachment de Aras, né? Quem sabe, vamos para cima, não temos que ter medo, não. Nós temos que ter Uma nova força. missão, né? Nós temos que ter força, foco e perseverança que a gente vai conseguir manter a Operação Lava Jato firme no seu propósito de prender corruptos. Ok. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite. Ótima semana para vocês. Um abraço.